Feche os olhos. Abra seu coração. Seja objetivo. Acredite em Deus. Realize seus sonhos. Meu nome é Ricardo Kaká. E este é o ritmo do meu jogo. Nasci em Brasília no dia 22 de abril de 82. Eu fiquei até os 4 anos de idade em Brasília. Depois disso, nós nos mudamos para Cuiabá, que é uma outra cidade do Brasil, onde eu vivi dos 4 aos 7 anos. E depois dos 7 anos em diante, até os 21, eu vivi em São Paulo. Mas eu cresci nessa casa, nós 4, né? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai sempre foi engenheiro civil e essas mudanças todas eram em função do trabalho dele. Graças a Deus, acho que diferente de muitos outros jogadores brasileiros que vêm de uma família mais humilde, vêm muitas vezes de favelas, eu tive a oportunidade de vir de uma família de classe média. Meu pai sempre trabalhou, estudou e lutou para dar uma boa condição de vida para mim, para o meu irmão, para minha mãe. Isso fez com que eu crescesse numa família de classe média. Então essa é um pouco a minha infância, as fases, né, as etapas da minha juventude, as cidades por onde eu passei e como eu cresci. Meu irmão é 3 anos mais novo do que eu e eu sempre fui aquele irmão que cuidava, a gente sempre fizemos tudo junto. A gente tinha alguns desentendimentos quando crianças, mas a partir do momento que a gente entendeu que era uma grande bênção ter um irmão, podia ser um companheiro, um grande amigo, a gente começou a fazer todas as coisas juntos. Então, desde jogar bola na sala de casa que a gente jogava junto, a gente botava um colchão na sala de casa, um ia no gol, né, que ficava defendendo no colchão, o outro era o atacante, pegava a bolinha de tênis, jogava na parede, a bolinha voltava e tentava fazer o gol. E brincando dessa forma, a gente quebrou muitas coisas da minha mãe, algumas coisas que ela tinha em casa, e a gente mesmo ia lá e colava com um super bonder. Ela tinha uns patinhos de cerâmica, muitas vezes a gente quebrou esses patinhos, e aí depois a gente colava, só que aí colava com a cabeça pro outro lado, fazia umas coisas meio assim, que a gente teve esse relacionamento mais íntimo. Aí a gente foi crescendo e começou a fazer outras coisas junto, ia pro shopping, saía com os amigos, cinema, jogar boliche, que era uma coisa que a gente gostava muito de fazer. E, claro, até hoje a gente tem um relacionamento excelente, a gente conversa sempre. Hoje os 2 casados, ele é o tio, né, do meu filho. E é uma grande alegria saber que eu tenho um irmão que eu posso contar com ele para toda e qualquer situação. Para mim é uma grande alegria. E minha mãe Simone, ela sempre foi professora. E é um pouco complicado falar de mãe, porque só tem coisa boa para falar, né? Então, quantas vezes eu dormindo à noite, de madrugada, eu via ela passando pelo nosso quarto e fazendo orações pela gente. Então, eu continuava ali fazendo o que eu estava dormindo, só para continuar ouvindo as orações dela. Então, sempre foi uma mulher assim muito sábia, uma mulher sempre que edificou realmente a nossa casa. Nos dias de hoje, a gente vê mães abandonando os filhos, muitas vezes não querendo.
e saber realmente que minha mãe teve esse cuidado comigo e com meu irmão, sempre lutou pela gente, sempre batalhou pela gente, sempre fez com que a gente tivesse uma grande alegria, realmente ela é um presente de Deus. E meu pai, o Sr. Bosco, eu falo senhor, mas ele nunca fez com que a gente tratasse ele dessa forma, ele nunca foi um pai autoritário, ele sempre foi um pai amigo, um pai conselheiro, um pai que realmente guiava a gente em todas as coisas. Então ele e minha mãe, eles sempre falaram para mim, para o meu irmão, eles sempre ensinaram a gente que tudo que a gente fosse fazer, a gente ia ter dificuldades. Então, faça aquilo que você goste, que você ama, a gente não vai empurrar vocês para fazerem nada, vocês fazem aquilo que vocês realmente desejarem. Então, meu pai é um cara assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, realmente um guia, um conselheiro em todas as áreas da minha vida. Depois se tornou meu procurador, né, meu agente, é uma pessoa que resolve todos os meus casos, todas as minhas coisas, meus contratos. Isso nos liga cada vez mais. Então essa união familiar que eu tenho é muito especial por causa da vida do meu pai, da minha mãe, da vida do meu irmão. Eles são realmente uma grande bênção, porque família a gente não escolhe, família é o que Deus nos dá. Então eu creio que esse é um grande presente que Deus me deu aí, essa família tão abençoada, porque cada membro da minha família tem os seus defeitos, claro, mas a gente sabe valorizar muito as virtudes de cada um. E depois de ser filho, eu me tornei um marido. Então Deus me deu uma família onde eu sou o cabeça, eu sou o responsável, que é a minha família, com a minha esposa Caroline, com meu filho Luca. E conheci a Caroline da forma com que foi, uma grande bênção de Deus. Em 2005, em dezembro de 2005, nos casamos de uma maneira também muito especial, porque nós dois chegamos virgens até o casamento, e isso para nós foi uma grande bênção, porque hoje é muito difícil você conseguir fazer isso. Você muitas vezes é visto com um certo preconceito. Muitas vezes as pessoas olham pra gente e falam: nossa, coitadinho deles, chegaram virgens ao casamento, foram enganados. E não tem nada disso. A gente é muito consciente espiritualmente daquilo que representou pra gente, daquilo que continua representando e desse memorial que nós temos diante de Deus, que foi essa opção e escolha que nós fizemos. Ninguém impôs nada pra gente, isso foi uma escolha nossa de realmente respeitar esse valor espiritual que é a bênção do sexo depois do casamento. Cada dia vou aprendendo muitas coisas, porque não é fácil, é uma nova responsabilidade, ser cabeça, administrar uma casa, uma responsabilidade de ser um marido, realmente é uma coisa muito especial, é um aprendizado diário. Temos os nossos problemas, as nossas crises no casamento, mas isso com o amor que Deus nos deu, a gente vai cada dia se moldando, cada dia esse amor nosso vai se aperfeiçoando e vai crescendo. Então o Luca é um presente de Deus, é uma grande bênção, é um fruto do nosso amor, de um grande testemunho também, porque a Caroline tinha uns problemas de engravidar, e no final a gente acabou conseguindo que ela conseguisse engravidar. Ela teve o Luca, e para nós é uma grande bênção. E hoje eu vivo a experiência de ser pai, de transmitir para o meu filho os valores espirituais, transmitir para os meus filhos os valores que a gente crê que são os valores bons para que ele cresça num mundo hoje tão difícil, que ele possa conseguir lutar por aquilo que ele sonha, por aquilo que ele deseja na vida dele. Esse é o nosso grande objetivo como pais. Então, para mim é uma grande alegria hoje falar que eu sou pai de um filho maravilhoso, sou marido de uma esposa maravilhosa e faço parte de uma família abençoada. A verdadeira história através do meu apelido é que quando eu e o meu irmão, a gente era pequeno, ele não conseguia falar Ricardo, não conseguia falar meu nome, e ele me chamava só de Cacá. Ele só chamava de Cacá, Cacá, Cacá. E aí a gente foi crescendo e o apelido continuou e ficou Cacá, porque ele não conseguia falar Ricardo. Então o nome Cacá hoje é fruto do meu querido irmão que não sabia falar meu nome quando a gente era criança.